Cruzeiro empatou aí com o São Paulo ontem, 1-1 lá na FC Series. Os amistosos, né, que estão acontecendo com alguns times brasileiros lá pelos Estados Unidos. E olha, eu vou te dizer, Gabriel, eu fiquei até, assim, impressionado. Eu gostei do jogo, né? Foi um jogo legal, que guardado aí todas as devidas proporções de início de temporada, de muitos erros de passe ainda, principalmente pelo lado do Cruzeiro, né? Uma adaptação ainda de jogadores, né? Já que praticamente quase todo mundo estreou, só o Rodriguinho que não, né? Não fez essa estreia entre os nove contratados, né? Mas dividido aí entre primeiro e segundo tempo, que tivemos as mudanças nas duas equipes, somente o Rodriguinho não estreou pelo lado do Cruzeiro. Eu achei que foi bom de ver. Oi sim, Dimara, boa tarde para você, boa tarde, Lélio e Gustavo, e também a todo mundo que nos acompanha aqui em mais um O Tempo Esportes. Pois é, finalmente, né, após semanas aí de muita expectativa por parte da torcida do Cruzeiro e também por nossa parte, sim, né, com a certeza. gente queria muito ver finalmente aí esse time em campo, e ontem pudemos ver este Cruzeiro reformulado. Como o Lélio dizia ontem, né, nem tanto reformulado, porque só algumas peças ali foram contratadas para serem titulares de fato, como o Dudu e também como o Gabigol, que começaram esta partida como titulares da equipe da Raposa. Vou repassar aqui então, Dimara, o time que o Fernando Diniz ele levou a campo. Eu já trazia aqui mais ou menos qual seria o time titular ontem, e eu falei a respeito do São Paulo, que o técnico Luiz Ubeldia ele levaria duas equipes para esta partida, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. E o Diniz acabou fazendo praticamente a mesma coisa no Cruzeiro. No primeiro tempo, a equipe ela foi montada com o que podemos dizer que seria ali a equipe titular, com exceção do Caio Jorge. A gente trouxe aqui ontem que o Caio Jorge, assim como o Lautaro Dias e também o Japa, seriam preservados por questões físicas e tal, e aí nenhum deles jogou esta partida. Fica a dúvida se eles jogarão contra o Atlético no próximo sábado, também lá em Orlando, às 5 horas da tarde. Fernando Diniz, então, ele foi a campo com Cássio no gol, o William, Fabrício Bruno, que também é um contratado que começou como titular. Ontem a gente estava com a dúvida se o Diniz iria de Fabrício Bruno ou de Vidalba. Foi com Fabrício Bruno titular, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo, outro contratado, e Matheus Pereira no meio, Dudu e Gabigol no ataque. Aí o segundo tempo teve o seguinte time, o Léo Aragão, Fagner, que também estreou, né? E o Léo Aragão foi bastante elogiado nas defesas que fez na segunda etapa, né? Que o Léo Aragão é considerado aí o reserva do Cássio, visto que o Anderson deixou a equipe rumo ao Atlético Goianiense. Jonathan Jesus na zaga com o Vidalba e o Kaique na lateral esquerda. Aí o Wallace, ele entrou no lugar do Romero no intervalo, e o Wallace ali, ele sentiu algum incômodo já nos primeiros minutos em campo. Então foi uma pancada. Pois é. E aí, rapidamente... Acho que foi o Lucas, não foi? Como? Lucas. Lucas Moura, né? Não, acho que não. O Lucas Moura já tinha saído. Não, na verdade, acho que foram duas pancadas. Uma foi do Oscar. No segundo tempo, o Lucas Moura não voltou. Exatamente, do Oscar. Teve duas divididas ali no inicinho do segundo tempo. Aí na segunda parece que ele já não aguentou mais e pediu pra deixar o gramado. E aí, no lugar do Wallace, entrou o Fabrício Peralta. Ainda tivemos o Lucas Silva, o Christian, o Marquinhos, o Teves e o Bolassi, que também chamou bastante atenção nessa partida, né, Dimara? Olha, eu gostei muito de ver o Fagner na lateral. Eu acho que para mim ele também, dos novos, né, me chamou bastante atenção. O Bolassi também gostei muito. Acho que o Eduardo, que você convocou ele para o jogo ontem, também achei que foi bem na partida, guardada aí todas as devidas proporções, né? No segundo tempo caiu um pouco, né, o ritmo ali e tal, mas pelo menos na primeira etapa foi interessante da gente ver o comportamento de um time que realmente vai ser, me parece ali, né, é a equipe titular do Cruzeiro. Quem foi destaque? E o Wallace mesmo, eu acho que ele estava bem no jogo. Acho que ele dá uma condição melhor ali, né? Mas ele não tem muita sorte, né, gente? Mas tem sorte mesmo. E para você, Lélio? Olha, eu achei o jogo melhor no segundo tempo. Você achou melhor no segundo? Eu achei. E não era o São Paulo, por exemplo, ele mesclou. E o Cruzeiro, ele utilizou sua equipe titular no primeiro tempo e voltou com os reservas na etapa complementar. No primeiro tempo eu achei assim, o Dudu
juntamente com o Lucas Romero, né, os dois melhores jogadores. Realmente o Léo Aragão ali na reta final, quando o São Paulo passa a pressionar mais, apareceu. O Fagner já deu também uma butinada no rapaz, sem dó, do jeito cartão de visitas do Fagner, do jeito que a gente já conhece, né? E, assim, o Bolassi realmente, ele se movimentou bem, né? Buscou o jogo e tudo mais. O próprio Marquinhos tentou uma coisa ou outra, mas, assim, no primeiro tempo, né? Com toda aquela expectativa, saindo o gol muito cedo. Inclusive, se você observar no lance, a assistência é do Lucas Romero, ele recupera a bola ali na risca da grande área do São Paulo. Isso. Então, isso bem a cara do Fernando Diniz mesmo. Como também foi o lance que o João Marcelo recebeu o cartão amarelo, porque estava o time todo adiantado e o recurso dele foi picar o pé no jogador do São Paulo e ele recebeu o cartão amarelo. Mas é claro que é um primeiro jogo e a gente também não vai cometer aqui a cretinice de chegar, esse aí não dá, esse já, que é isso? Não, isso é só o primeiro jogo, é um primeiro contato assim com os novos jogadores que o Cruzeiro trouxe. Como você citou, apenas o Rodriguinho não entrou no jogo de ontem, é pré-temporada ainda. Então, alguns vão sentir, outros não, mas foi uma boa movimentação. Eu gostei do jogo, como eu disse, gostei até mais do segundo tempo, mas para um jogo de pré-temporada foi muito bom, sem dúvida alguma. Foi pegado, né? O pessoal assim de amistoso não achou nada. Você não achou que foi assim pegado, né? Não parecia amistoso, não. Até por essa entrada aí do João Marcelo, como o Lélio disse, foi um contra-ataque do São Paulo ali. O São Paulo vem em bastante velocidade e aí o João Marcelo viu que o único recurso dele era dar um carrinho e acabou pegando o jogador. Era o Ferreirinha, hein? Como? Era o Ferreirinha? Agora nem lembro quem era. Ferreirinha. Aliás, Ferreirinha que foi muito bem, né, Lélio? Você destacou ele aqui ontem, não foi? Jogador rápido, né? Driblador. Eu gostei muito. E por outro lado, o Lucas Moura até não fez tanta coisa assim como a gente imaginava. Mas para os dois, né? O São Paulo um pouco mais mesclado, aliás, totalmente mesclado, não apresentou um time titular e o Cruzeiro já mostrou aí qual é a intenção do Diniz ali com esses jogadores. Aqueles três que nós acreditávamos que seriam titulares foram titulares, né? E o Eduardo ganhou essa chance aí. Não sei se ele passa a ser uma primeira opção no caso do Cruzeiro jogar num 4-4-2, tanto que ele jogou até um pouco mais pelo lado direito, né? Mas a gente sabe como que funciona também o jogo do Diniz, onde está a bola, tem 4, 5 jogadores próximos a ela. Dimar, é apenas o primeiro jogo, né? A gente tá falando de zaga aí. O Gabigol não apareceu muito, né? A torcida até ficou naquela expectativa de ver o Gabigol jogar, mas ele acabou não pegando muitas vezes na bola, mas a torcida acredito que deve ter bastante paciência com ele, mas um aspecto que me chamou bastante atenção nesse jogo foi o Fabrício Bruno. Ele, pra mim, ele demonstrou bastante qualidade já nesse primeiro tempo. Muito. E um aspecto que ele tem de diferente de muitos zagueiros, inclusive os do Cruzeiro, é a agilidade e a velocidade dele. Ele é muito veloz, principalmente em recuperação de bola, contra-ataques. Acho que ele será uma arma muito importante em contra-ataques, por exemplo, de outros times. Ele consegue se recuperar em campo, ele tem um bom posicionamento, é excelente na bola aérea. Então eu acho que ontem o Fabrício Bruno ele já conseguiu demonstrar ali que vai chegar e vai ser titular, como o Lélio disse, né? Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno, os 3 jogadores titulares aí entre os reforços. E olha que ainda não tem muito entrosamento. Agora, depois do jogo, né? O Diniz na entrevista, até teve o Moço de Boston. Você viu, Lélio? O Moço de Boston fez uma pergunta de 10 minutos. Né? Eu não ouvi. Não, Lélio, vou falar uma coisa pra você. Ele contou toda a história de quando ele tinha pra ir, contou desde quando ele acompanhava o Fernando Diniz, que era quando o Fernando Diniz jogava aqui no Cruzeiro. Meu filho, mas foi assim uns 8 minutos de pergunta. Aí eu fiquei olhando e falei assim, mas você vai responder? Como é que vai ser a história?
Foi difícil, mas enfim, ao final da pergunta, na verdade ele queria falar sobre o esquema tático do Diniz, elogiou, né, as coisas que são muito próprias do Diniz, e ele falou muito daquela questão da bola quebrada, né, como eles gostam muito de dizer, né, que é uma característica do Diniz e tudo mais. Mas o Diniz foi muito claro, e eu gostei dessa outra parte dele, porque já mostra que ele está repensando ou pensa muitas outras coisas que talvez ele não tenha conseguido, e para mim na entrevista ficou claro, não tenha conseguido isso né, o ano passado, porque ele não tinha qualidade, tá? A verdade é essa. Que é o fato dele falar assim, eu nunca disse que eu não gosto de chutão, eu nunca disse que essa bola não pode ser alongada, eu nunca disse que tem que ser só saindo no toquinho, chegar lá na frente, né? E que as pessoas, às vezes, criam mitos e entregam para ele. Óbvio, gente, a gente sabe qual que é o esquema que o Diniz joga. Mas que também não existe uma proibição efetiva, né? Ele também demonstra muita irritação nas coletivas. Muito. Irritação, assim, entre aspas, né? Ele sempre retruca quando alguém pergunta ou faz algum questionamento a respeito da saída de bola. Muito. O Cássio demonstra não ter muita qualidade, é sempre um Deus nos acuda ali a saída de bola do Cruzeiro, mas o Diniz sempre afirma, é porque vocês, a torcida também, sempre olham ali os lances em questão de 15, de 20 segundos, as jogadas de gol, quem fez a jogada de gol, mas ele sempre fala, vocês podem reparar, se o Cruzeiro vai lá e faz um gol, faz uma boa jogada de ataque, aquela bola começou lá com o Cássio, tocando a bola na pequena área, para os zagueiros, para os laterais vão para o meio de campo, sempre começa lá atrás. Cássio que deu uns sustinhos, né? Inclusive no gol, efetivamente, né? Mas assim... E até no gol falam, né, que poderia que o jogador, o Ferreirinha, estaria impedido, não tinha VAR, viu, gente? Não Aquele tinha. Amistoso lá de ontem, a arbitragem era de mulheres ali, né, lá dos Estados Unidos, a arbitragem era local, não tinha VAR, mas muito se fala ali pela imagem que poderia estar impedido, mas o Ferreirinha desviou a bola ali, o Cássio ficou vendido no lance, mas ele também fez boa defesa no jogo. Fez, sim, claro. E se é início de temporada para os jogadores de linha, também para o goleiro, né? Tem uma questão de ritmo, uma série de situações que vão pegando por aí e deixam que o time, com o tempo, né, vá pegando ali. Mas o que mais me surpreendeu foi que eu achava que o Cruzeiro ia apresentar muito menos em virtude do tempo de trabalho do que ele apresentou. Eu achei que ele apresentou muito mais, né, pelas mudanças todas, né, apresentou aspas aí pro Lucas Romero, que ele né, gente, impressionante, capitão, né? Né? Impressionante, né, Lélio? Ele não, olha, é um cara mesmo diferenciado por ali, né, e acho que nesse trabalho do Diniz aparece mais ainda. Mas eu fiquei impressionada, porque eu achei que ia ser muito menos, e não foi. Né? O Cruzeiro entregou mais do que a gente imaginava. Você achou isso também, Lélio? Porque é pouco tempo, né? Achei. Igual o Gabriel falou, que o xará dele pouco apareceu, né? Foi. O Gabriel Barbosa, mas de qualquer maneira, aquele gol com 27, 28 segundos também, deu a impressão, vai virar aí aquele jogo mesmo, né? Que é a pelada e tal. E não foi assim, foi um jogo muito disputado. Foi muito. E em alguns momentos ficou um jogo muito amarrado. Obviamente, ainda nem todo mundo está entrosado, mas você pega, por exemplo, o Dudu, ele me deixou boa impressão. Também, sabe? claro. Eu achei que ele foi muito bem na condução de bola, armando os contra-ataques. Quando o Cruzeiro conseguiu fazer isso, teve o lance, foi ele mesmo que lançou para o Marlon finalizar, agora que já porque você vai assistindo o jogo, né? Tomando aquela cervejinha. Foi uma jogada entre o Matheus Henrique, o Dudu e o Marlon. Exatamente, não foi? Essa aí, ele chutou e o Rafael fez a defesa. Ainda no primeiro tempo. Mas, por outro lado, assim, o Eduardo, pelo menos na minha visão, já não apareceu tanto. Eu esperava mais também do William, para ter uma dobradinha pelo lado direito ali. Teve um momento que o São Paulo conseguiu pressionar mais o Cruzeiro. E isso aí já foi na reta final do primeiro tempo, quando sai esse gol. Que foi para mim era o Luciano ali que estava impedido, não era? Era.
Ele estava impedido. Não, era o Ferreirinha, né? Quem fez? Foi o Ferreirinha ou o Luciano? Foi o Ferreirinha. O Ferreirinha, isso. Que vem o lançamento da ponta esquerda e ele vai e toca. E aí, aliás, até era uma bola que dava para o Fabrício Bruno chegar e o Cássio acaba também ficando com as penas do frango nas mãos. Mas o jogador hoje demonstrou uma coisa. Quando ligaram uma serra elétrica aqui do lado, né? Que beleza. Deve estar cortando a árvore ali. Mas, que dureza, hein? Mas, Odimara, e você acompanhou isso também, nós já fizemos várias reapresentações, né, de elencos e tal. Antigamente o cara chegava barrigudo para treinar. Isso. Pô. Hoje, quem é atleta se cuida e chega já querendo jogo, né? A verdade é essa. E a gente até falou sobre o preparo físico, que isso permite até aos preparadores hoje inserir a bola já desde o primeiro dia. Antes e que ajuda o atleta, né? Antes o cara só via a bola depois de 4, 5 dias de preparação física. Isso, não tem muito tempo não, né? A gente lembra de reapresentações para a temporada dos times já há poucos anos, aí o time volta de férias, aí começa a preparação lá no CT, ali é só os exames dos primeiros dias, na academia, aí depois de uma semana começa trabalhos com bola. O Diniz lá nos Estados Unidos, onde o time está desde o início da semana passada, treino físico e treino com bola desde o primeiro dia, jogadas ali em campo reduzido, coletivos, né? Até os jogadores, eles postam bastante lá nas redes sociais, brincando uns com os outros, hoje eu fui o campeão, o Gabigol zoando o William. Então é treino com bola, preparação física, alto nível, já desde os primeiros dias, Edmara.